Olá pessoal, esse é o canal Pleiadianos Resgate Planetário. Eu sou Sandy do canal Mix by Sandy e eu estou aqui a convite do Ariel Espíndola para gravar, né? Vamos falar sobre o novo cristianismo, né? Ele ficou curioso, né? Porque o modelo que a gente vem seguindo, né, tem crescido no mundo inteiro. E as pessoas, uns pensam que a gente é seita, outros pensam que a gente participa de uma célula, né? O nosso modelo, no caso, é o cristianismo nos lares. Bom, essa daqui é a minha mãe, Maria da Ajuda, e esse daqui é o meu pai, Carlos. Então, eles não estão acostumados a gravar vídeo, não. Eu já estou acostumada, viu, gente? A primeira coisa que ele falou foi sobre o pequeno resumo dos pontos negativos de estar em uma congregação. Bom, fala com quantos anos você se converteu, meu pai? Eu tinha 19 anos na época, né? Em 1985. Em julho de 1985. E você, mãe? Bom, eu tinha 17 anos. E quantos anos de cristianismo? Eu fiquei 16 anos em uma congregação e 12 anos em outra. E você, meu pai? Bom, como eu não sou bom de conta, né, de memória assim, né? Eu também fiquei 26 anos em uma congregação. E até o momento eu continuo no cristianismo, sendo cristão, não dentro de uma congregação, né? Assim, uma congregação seria uma denominação no caso, né? Mas continuamos congregando, sim, mas não de forma denominacional. E eu já vai fazer 20 anos, né? E por incrível que pareça, meus pais foram os primeiros a aderir ao novo modelo de busca espiritual, né? Na verdade, a gente tem que falar assim porque na congregação, na igreja evangélica protestante, as pessoas entendem como um lugar a se congregar, um lugar a se visitar. E pra gente, aonde a gente estiver, aonde a gente pisar o pé, Deus vai estar com a gente pode orar onde a gente quiser, a gente pode entrar dentro do quarto, conversar com Deus, sem precisar de religião, né? Só que os evangélicos entendem isso, eles sabem que a gente pode falar com Deus a qualquer momento, desde que você esteja indo no templo e praticando todos os rituais ali. E com o tempo a gente queria algo mais, né? A gente queria ter mais liberdade, né? Para poder ir na casa das pessoas sem precisar ficar dando satisfação para o líder, né? Porque o líder, a gente está precisando sempre de dar uma satisfação, né? Para onde a gente vai visitar, né? Se a gente for fazer um culto em casa, a gente tem que avisar, né? Que a gente está fazendo oração em casa. Então a gente queria uma liberdade maior. Vocês querem falar alguma coisa? Bom, eu nesse tempo dessa minha caminhada no templo, eu sempre fui impulsionada a procurar pessoas. Apesar de eu ser uma pessoa tímida, na minha caminhada no templo era dessa forma. Às vezes eu vinha o impulso em sonho, às vezes era mostrado em sonho a pessoa que eu deveria ir e orar por aquela pessoa ou dar uma palavra de conforto. Sempre me via esse impulso dentro de mim de ir até as pessoas. E não. Aí nesse período eu vindo aos poucos esse desejo assim de estar em contato com outras pessoas que não fosse só o daquela congregação. E você, meu pai? A gente está em uma congregação, né? Uma das coisas que a gente tem, assim, que a gente se sente um pouco limitado, né? Limitado não que nós somos limitados por si próprio, né? Nós somos limitados pela forma que é conduzido uma congregação, né? Você
você se submete às normas daquele grupo, né? São normas que tem, entendeu? E tem o princípio, né? De que é fundado o estatuto daquela determinada congregação, e você tem que seguir, porque mesmo que você queira ler a Bíblia e encontrar informações que te levam a tomar uma decisão de você fazer uma ação, né, a favor do próximo, tem certas ações que você tem que pedir uma certa forma, pedir uma autorização ou dar uma satisfação ao seu líder, né? E então muitas coisas ficam pautado ao estatuto, e muitas vezes o estatuto daquela denominação não está de acordo com os princípios bíblicos, que deveria estar, no caso, não está de acordo com os princípios bíblicos, é limitado. Se fosse para a gente falar tudo que a gente não concorda, segundo biblicamente, ia demorar muito, é um estudo muito profundo, né, para a gente falar aqui no vídeo sobre o que a gente não concorda, né? Mas a primeira, por exemplo, na minha vivência, na minha experiência, a primeira coisa que me fez ficar chateada é porque toda a vida eu ouvi que se você não desse o dízimo, vinha um devorador e acabava com as suas finanças. Eu acreditava que existia um demônio que fazia isso. Aí depois, com o tempo passando, alguns pastores falaram, não existe esse demônio não, mas você tem que contribuir, porque você tem que devolver esse dinheiro para Deus, porque senão você vai ser um ladrão perante Deus, né? Só que aí depois eu vi na Bíblia, né, em Deuteronômio 14, 22 em diante. A primeira vez que eu li essa passagem, eu não sabia, né, para você ver, né, que o cristão, ele conhece pouco da sua própria religião. Lá estava falando que era alimento, né, e que tinha que ser dado para o levita, para ele distribuir entre os órfãos e as viúvas esse alimento. Aí o povo fala, tá, mas nesse tempo não existia dinheiro, isso não é verdade, porque lá está falando assim que se a pessoa morasse longe do levita, que era para ela pegar os pertences dela, vender e comprar em comida de volta. Então já tinha dinheiro. Então eu falei que essa é a primeira mentira que o sistema inventa, que é o dízimo. Então só isso já derrubou com minha família, né, meu pai? Né, mãe? A gente ficou chateado, né, porque a gente perdeu esse tanto de tempo em uma coisa que fica ali dentro da igreja. Tá certo que muita gente pode ser ajudada ali dentro, mas a gente preferia pegar esse dinheiro e dar na mão da pessoa pessoalmente. E tem muita gente que é treinada a não receber a doação porque acha que é a igreja que tem que ajudar e não você ir pessoalmente ajudar a pessoa. Como Ariel perguntou os pontos negativos, né, que a gente viu de estar ali dentro, Carlos falou aí sobre os estatutos, né, que impede às vezes a gente seguir aquilo que vem, que é para a gente fazer, às vezes o desejo do coração da gente de agir, fazer uma ação melhor com o próximo. Esse é um ponto negativo. E também às vezes tem pontos negativos também, que você tem que cumprir essas ordens e você precisa cumprir horários também, né? Às vezes você tem suas atividades a fazer, do seu trabalho, da rotina, dia a dia, e você precisa cumprir horários ali dentro. Se não cumprir, tem determinadas denominações que são rigorosas, que você tem que cumprir, senão você é chamado a atenção. Você não pode exercer sua função ali dentro porque você não cumpre uma ordem que é dada ali dentro. Então, isso tudo são pontos negativos que hoje nós caminhando livre com Jesus, nós podemos ir aonde a gente quer, levar Jesus da mesma forma que eles levam ali no púlpito e levar com sinceridade as pessoas, falar com sinceridade as pessoas a respeito de Jesus, desse reino que ele veio nos ensinar a levar as pessoas. Como lá havia um limite
Hoje eu me sinto livre para fazer isso, minha família é livre para fazer esse chamado de Jesus, de levar até as pessoas o reino de Deus, sem manipulação às pessoas, sem cobrar nada das pessoas, mas fazendo aquilo que Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Outro ponto também é que a gente pode estudar sobre tudo, né? Meu pai mesmo gosta de estudar judaísmo. Minha mãe já gosta de estudar outras coisas. Então a gente, na igreja evangélica, no protestantismo, você tem que ficar focada só na Bíblia, só no livro Bíblia. E aí você não pode estudar sobre nada, conhecer outras coisas, saber como o fulano da outra religião pensa, como é que funcionam as outras religiões, o que eles acreditam, como é que é a cultura de vida, o histórico de cada país, no que eles acreditam. Então, existe uma intolerância, né? Uma intolerância, outra, cada um tem uma visão diferente aqui, mas na hora que a gente vai fazer o trabalho junto, todo mundo concorda entre si o que vai fazer. Só que cada um tem sua opinião de como vê o mundo espiritual e tudo, né? Mas na hora que chega lá na casa da pessoa para orar, sempre a gente entra em consenso, porque o importante é ajudar as pessoas a orar, trazer alívio às pessoas e não questionar sobre o que ela acredita ou não, né? Eu, por exemplo, eu não acho que Deus veio para condenar o mundo inteiro porque as pessoas não são evangélicas, mas eu acho que Deus fez o mundo inteiro e que o intuito dele é trazer amor ao mundo e não jogar as pessoas simplesmente no inferno sem elevar a humanidade ao amor. E o amor é que está faltando no mundo. A falta de amor é que tem gerado problemas, seja em religião ou países. Da forma que a gente anda também, a gente tem a liberdade de interagir com pessoas de outras religiões. A gente interage com liberalidade, com liberdade, entre outras pessoas, né? Retirando assim as inimizades, as diferenças que existem, né? Tem gente que tem por conta muitas vezes da igreja que segue, ele tem muito assim, se afasta de certos membros de outras culturas, né? De outros grupos religiosos, com medo de ser mal visto, com medo de ser comentado. E nessa nova forma de caminhar, a gente entende agora por que Jesus andava com diversos números de pessoas, né? Ele andava com pessoas de várias classes sociais, de várias religiões também, e isso fazia com que os religiosos da época ficavam com ciúme dele e era motivo de maldizer Jesus. Falava que ele andava com pecadores, que ele bebia com pecadores. Aí ele falava, a resposta que ele dava bem clara, ele falou assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os necessitados, né? Os que estão precisando de médicos, né? Precisando de um conselheiro, né? Então ele falou: eu não vim para os sãos, mas os que estão doentes, né? O doente a gente vai entender aí que é aquele que está procurando uma solução para a sua necessidade espiritual, né? Muitas vezes uma doença mesmo física, né? Então se ele não estivesse andando com essas pessoas, como é que essas pessoas teriam acesso à cura dele, às palavras dele de sabedoria? Então ele teria que andar com essas pessoas. E no grupo religioso a gente não tem essa liberdade. Se você for visto andando com uma outra pessoa que é conhecido, que é de outra religião, as pessoas te criticam, às vezes te julgam até no olhar. Hoje não, a gente tem liberdade de sentar com essa pessoa e visitar a casa dessa pessoa, né? Ter uma conversa clara, de irmão mesmo assim, sentindo, né? Então a gente tem a chance de mostrar quem somos nós, que nós temos uma mudança dentro da gente, porque não tem limitação nós não nos limitamos, nós não nos separamos por classes sociais ou por grupo religioso. Nós podemos passear por todos eles, andar por todos eles, né? Numa conversa aberta, que seria a comunicação entre as pessoas, né? O diálogo. Aí sim a gente tem condições de demonstrar do amor verdadeiro, né? De Jesus Cristo para as outras pessoas, sem limitação de um líder religioso ou simplesmente de um estatuto de uma igreja, né? E também a gente
na religião a gente é treinado pra gente ter preconceito com pessoas diferentes de outras religiões, né? E muita gente limita, né, o ciclo de amizade porque fulano de tal é gay, fulano de tal é do candomblé e tal e tal. E a gente não pode visitar essas pessoas porque é mal visto, igual ele acabou de falar aqui, né? E hoje em dia eu tenho amizades de todos os ciclos sociais. Inclusive, se alguém me chamar para mim uma palestra em tal lugar, eu vou, independente do templo que seja. E a impureza, eu aprendi que a verdadeira impureza não está no lugar onde você pisa, não está nos lugares onde você vai. Está dentro da gente. A impureza vem do que a gente pensa, do que a gente fala, ou do que a gente pensa no caso, né? Porque a gente pode falar um monte de coisa bonita e por dentro tá pensando um monte de coisa horrível, né? É o que a gente pensa é o que importa e não o que a gente sai proliferando aí falando, né? E na igreja evangélica, né, no meio protestante, porque a gente está falando da igreja protestante, porque foi de lá que a gente veio, então a gente pode falar. E muitas pessoas vão falar assim, mas esse povo aí que está aí no vídeo é rebelde, se rebelou contra a igreja, se rebelou contra os irmãos e tudo. Mas não, a gente só quer ter a nossa liberdade de viver a vida como a gente quiser. A gente não vai para o inferno, ninguém aqui vai para o inferno por causa disso, né? Infelizmente, muitos evangélicos que vai ver esse vídeo vai falar que a gente já está condenado. Mas a gente aprendeu que até as pessoas que são de fora, que nunca foi da igreja evangélica, elas veem que tem alguma coisa de errado ali, né? Porque você vê a pessoa todo dia indo lá no templo e quando chega no seu dia a dia, se você não for se converter, tu vai pro inferno. Se você não for para congregação, você é um desviado, você não quer nada com a vida. E não é verdade. Tem tanto ateu aí, tanta gente responsável, tanta gente honesta, de bem com a vida, ajuda o próximo e nunca teve religião. Nunca estava ali no meio, né? E aqui em casa, nós não começamos assim por uma rebeldia, ou porque ficamos tão decepcionados com os irmãos que queremos mais ir ao templo congregar. Mas foi vindo aos poucos. Aos poucos nós fomos descobrindo. Aos poucos eu fiquei um tempo sem congregar e descobri que na minha casa, eu podia conversar com o meu Pai Criador e conversar com Jesus e ele me responder da mesma forma e me responder muito mais ainda do que eu estava lá dentro. Então, aos poucos eu fui descobrindo isso e aos poucos foi vindo e a gente foi reunindo dentro de casa e fomos vendo os resultados que estavam vindo rápido na nossa oração, na nossa ajuda a outras pessoas. Estava vindo rápido a nossa maneira de trabalhar. E aí nós não vimos mais essa necessidade de estar ali e lendo a Bíblia, longe daqueles discursos. Nós passamos a ver coisas, descobrir coisas na Bíblia que a gente não descobria. A gente lia e não compreendia. Porque o discurso muitas vezes fala de uma forma, lê de um versículo pequenininho e ali em cima daquele versículo se faz uma mensagem enorme. Distorce, né? Distorce o que quer distorcer ali e você não vai recorrer e ler a Bíblia, você não consegue descobrir. E ali, com o passar dos anos, hoje eu e Carlos aqui sozinho, a gente lê e descobre coisa que antes a gente não via. Então, Deus vai esclarecendo as coisas assim, aos poucos a gente. Não é porque a pessoa é rebelde e vai sair porque não quer obedecer um líder, não quer obedecer a ninguém. Fica mais, eu falo assim que é até mais, uma responsabilidade maior nossa hoje, porque não temos irmãos, pastores a nos observar. E temos Jesus a nos observar. Nossa responsabilidade diante de Deus se torna maior. Individual, né? Porque é individual. E com a minha individualidade, a individualidade da minha família, ou a sua individualidade com Deus,
Ele vai te aprovando, ele vai te ajudando, te instruindo, ensinando, vai por aqui, não vai por lá. Então, essa é a nossa individualidade com Deus. Não é rebeldia, é individualidade e saber andar na presença dele. Liberdade. Em liberdade, em temor a ele, né? Não por medo, porque eu vou ser enviada para tal lugar, né? Se eu não temer, não obedecer de tal forma. Então, essa é a liberdade de servir a Deus da forma que Jesus ensinou, que ele caminhava com os discípulos e falou com eles, vão de casa em casa. Sim. Vamos encerrar então. Alguém, você tem mais alguma coisa para falar? Só para a gente encerrar? Eu gostaria de falar que na congregação tem coisas positivas também, né? As pessoas se interagem, se encontram, se falam. Muitos precisam de uma ajuda de um outro para estar ao lado dele, para ele poder caminhar. Tem muitos pontos positivos também dentro da congregação. O tempo que a gente passou foi necessário. Tudo que a gente aprendeu lá foi necessário. Né? A gente aprendeu a lidar com a vida, a lidar com as pessoas, né? A lidar com o meio religioso. Então tudo isso teve os seus pontos positivos e negativos. Né? Não é por causa que a gente saiu de lá que agora tudo é ruim. A igreja... desculpa, pode falar. Pode continuar. A igreja evangélica, no caso protestante ou católica, né? Todas as religiões, elas são necessárias para ajudar nos fundamentos, né? Mas com o tempo a pessoa ela precisa de mais, ela precisa de aprender mais, ela precisa de entender que a humanidade ela é uma só, precisa entender que a humanidade não foi feita para ficar dividida. Então, com o tempo você vai acordando que a sua verdade, a religião que você está, não é a verdade absoluta e que você precisa levar a sua bagagem para ajudar outras pessoas e não ficar dentro de quatro paredes. Então a religião ela é necessária e ajuda muitas pessoas que ainda não compreendem a espiritualidade. Então ela vai aprendendo ali como orar, como falar com Deus, como ler a Bíblia. E com o tempo, se ela acordar, se ela despertar, ela vai querer aprender mais coisa do que só aquilo ali. É isso, gente. Muito obrigada, né? Muito obrigada, Ariel, pelo convite. Deus abençoe, né? E que traga mais pessoas para estar participando desses convites aí no seu canal. Beijos. Tchau. Obrigado, Ariel. Obrigada, Ariel. Obrigado, ouvintes, Ariel. Tchau, terráqueos. Tchau.